A gente vai mergulhar agora na anatomia do que foi, talvez, o maior escândalo financeiro da história do Brasil. É a história de uma fraude que começou com aquela promessa de um investimento seguro, sabe? E terminou, no fim das contas, afetando a economia de milhões e milhões de brasileiros, mesmo quem nunca sequer tinha ouvido falar no nome Banco Master. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, basta olhar para esse número: 52 bilhões de reais. Esse foi o rombo que ficou depois do colapso do Banco Master de toda a sua rede. É uma cifra que, sinceramente, balançou as estruturas do nosso sistema financeiro. E tudo começou a vir abaixo numa noite específica, 17 de novembro de 2025. Foi quando Daniel Vorcaro, o fundador do banco, tentou embarcar num jatinho particular rumo a Dubai. Mas olha, ele não estava só fugindo. Ele estava tentando escapar do olho do furacão que ele mesmo ajudou a criar. Então vamos começar por aí, pelo colapso. Nessa primeira parte, o foco é entender o tamanho e o impacto imediato dessa quebra, que, como a gente vai ver, mexeu com a vida de muita gente. E aí fica a pergunta no ar, né? Como é que isso foi possível? Como é que um esquema desse tamanho todo, que enganou não só investidores comuns, mas que também acabou arrastando políticos, juízes e até o próprio Banco Central, como é que isso conseguiu operar assim à luz do dia por tanto tempo? Pois é, a resposta parece estar numa pirâmide financeira que foi descrita como genial e, ao mesmo tempo, maligna. E por que genial? Porque ela conseguiu quebrar a fórmula clássica que a gente costuma associar a esses tipos de golpe. Pensa bem, o esquema todo foi montado em cima de uma base de confiança. O Vorcaro não inventou um produto novo, esquisito, não. Ele usou o CDB, que é talvez o investimento mais comum, mais conhecido do Brasil. Quando o gerente do banco oferece um CDB, ninguém pensa em fraude. A gente pensa em segurança, certo? Isso nos leva à fórmula que ele usou. Uma fórmula em 3 passos. Primeiro, pague pouco. Em vez de prometer lucros absurdos, o Master oferecia ali 140% a 150% do CDI. Era bom, parecia ótimo, mas não era tão absurdo a ponto de acender todos os alarmes. Segundo passo, usar uma ferramenta legal, o CDB, que todo mundo confia. E o terceiro, que foi a tacada de mestre, oferecer uma super garantia. E essa super garantia era o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. E aqui, olha, tem um ponto crucial. Muita gente pensa que o FGC é do governo. Não é. É um fundo privado mantido pelos próprios bancos. O Vorcaro usou essa garantia para criar o que talvez tenha sido a primeira pirâmide do mundo, que era, para os pequenos investidores, 100% garantida. Era o golpe perfeito, parecia seguro, usava um produto conhecido e ainda por cima tinha essa rede de proteção. Ok, mas para conseguir captar tanto dinheiro, o banco precisava parecer o quê? Saudável. E é aí que a fraude sobe de nível, criando uma fachada de solidez financeira que era completamente falsa. E como eles fizeram isso? Usando precatórios. Bom, precatórios são dívidas reais que o governo tem com a gente, com empresas. Mas são ativos complicados, difíceis de precificar e de vender rápido. Ou seja, perfeitos para quem quer manipular um balanço. E aqui entra um parceiro fundamental na história, a Reage Investimentos. O esquema era até simples. O Master usava o dinheiro dos investidores para comprar esses precatórios. Aí a Reage, que era administradora, simplesmente dizia que eles valiam muito, mas muito mais. Pronto. Isso criava um lucro de mentira no balanço, fazendo o banco parecer super lucrativo, super sólido. E o mais impressionante é o papel do regulador nisso tudo. Uma norma editada pelo Banco Central na gestão de Roberto Campos Neto basicamente dispensou o Master de ajustar seus balanços ao risco real desses ativos. A analogia aqui é perfeita. É como se, para curar um paciente, o médico mudasse os valores de referência do exame em vez de dar o remédio. Com rios e rios de dinheiro falso, o Vorcaro não construiu só um banco. Ele construiu um projeto de poder. Um projeto para capturar as instituições que deveriam estar fiscalizando ele. O modus operandi era seduzir a elite do país. Entre 2021 e 2025, foram gastos 900 milhões de reais só nisso. Festas faraônicas, tipo um evento de 5 dias na Sicília que custou 220 milhões, com direito a show particular do Coldplay, jatinho pra lá e pra cá, presentes, era tudo para comprometer as pessoas que poderiam, no fim das contas, acabar com a festa dele. E essa influência ia muito além de festas. A imprensa acabou revelando repasses milionários de fundos ligados ao Vorcol para empresas, escritórios de advocacia, todos conectados a familiares de ministros do Supremo e do governador do Distrito Federal. Os valores reportados estão aí na tela. Só que toda pirâmide, por mais sofisticada que seja, uma hora começa a ruir.
E quando o caixa do Master secou, o Vorcaro partiu para um ato final desesperado: usar dinheiro público para tentar salvar a sua fraude privada. E a tábua de salvação veio de um lugar, digamos, inesperado. O BRB, o Banco Público controlado pelo governo de Brasília. A tentativa de resgate envolvia uma injeção de capital e uma proposta de compra do Banco Master pelo BRB. Bom, de uma injeção total de quase 17 bilhões de reais do BRB, 12,2 bilhões foram usados para comprar carteiras de crédito do Master. Só que a Polícia Federal descobriu depois que esses créditos simplesmente não existiam. Eram contratos fabricados com CPFs aleatórios. Basicamente, dinheiro público estava sendo injetado direto numa fraude. O que nos leva à pergunta mais importante de todas. Com o colapso inevitável, quem é que paga por esse prejuízo bilionário? Quem arca com as consequências? O alcance do problema foi devastador. Sim, 1,6 milhão de pessoas foram vítimas diretas. Gente que perdeu as economias de uma vida. Mas as vítimas indiretas, na prática, somos todos nós, todos os brasileiros que têm uma conta bancária. Um dos grupos mais atingidos, sem dúvida, foram os aposentados. Fundos de pensão, que deveriam ser portos seguros, perderam bilhões. Só o Rio Previdência, dos servidores do Rio de Janeiro, perdeu quase 3 bilhões de reais. Um dinheiro que deveria garantir aposentadorias. E é aqui que a conta chega para todo mundo de verdade. Para cobrir aquele rombo de 52 bilhões, o FGC precisou que todos os outros bancos adiantassem suas contribuições. De onde vem essa grana? É repassada para os clientes. Na prática, isso quer dizer que cada investimento que qualquer um de nós faz em qualquer banco rende um pouquinho menos, porque parte desse rendimento vai para alimentar o fundo que cobriu a fraude. No fim de tudo, a lição aqui vai muito além de um simples golpe financeiro. O escândalo do Banco Master revela uma falha sistêmica, um esquema que conseguiu capturar não só o dinheiro dos investidores, mas as próprias instituições que foram criadas para nos proteger. E isso nos deixa com uma pergunta profunda e sem resposta fácil. Quando as linhas entre quem regula e quem é regulado, entre os juízes e réus, começam a ficar borradas, a questão que fica é, afinal, quem vigia os vigias?